Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nesta manhã. Hoje são 9/7/2026. São exatamente 4 da manhã e 26 minutos. Passando aqui hoje cedo para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Desde já, quero te desejar uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de livramento e que toda má notícia que iria bater em nossas portas, elas já caíram por terra. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos honrado com a sua presença no nosso canal, nos dando o privilégio de estar compartilhando, deixando o seu like, comentando. Eu fico muito grato. Reforçando mais uma vez a questão do like. Toda vez que você aperta aí o legal, o YouTube, a plataforma, ela reconhece que o conteúdo, o produto é de relevância e aí eles também compartilham, que é este o nosso objetivo, de compartilhar uma palavra do coração de Deus para os corações daquele que nos ouve. E nós sabemos o quanto está sendo necessário uma palavra de livramento, uma palavra de conforto para esta geração, para esses tempos. A cada dia nós somos surpreendidos por violências. Inacreditavelmente, feminicídio tem crescido bastante nesses últimos dias. Vamos continuar orando por essas mulheres valorosas, essas preciosidades de Deus. Não podemos estar de braço cruzado, vendo o nosso adversário vindo com força para cima dessas guerreiras, dessas mulheres que muitas das vezes cozinha chorando, faz os seus afazeres chorando. Ela ensina dever de casa aos filhos, coloca na escola, coloca a roupa para lavar, tira a roupa de molho, corta tempero, cuida dos maridos, às vezes não são reconhecidas. Vamos estar valorizando essas guerreiras. E de que forma, pastor, nós podemos valorizar? Eu creio que você deve ter algum irmão, algum parente, uma esposa, uma tia, uma avó. Você vai estar ajudando, nós estaremos ajudando essas guerreiras através das nossas orações. Então, vamos intensificar as orações. Quero mandar um abraço ao nosso ministério, Pedacinho do Céu, como sempre. Um abraço ao meu pastor presidente, pastor Ivo, nossa pastora Ceridalva, que eu chamo de bispa, nosso pastor Marcos, pastor Dias, a toda a congregação, um abraço. E um abraço a você também, que está nos ouvindo. Mas sem perca de tempo, estaremos orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? Sim, Deus ele quer falar comigo e ele também falará com você. Não mude o ouvido não, Deus tem uma palavra para você. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa manhã de quinta-feira, eu me coloco diante de Ti, entregando as minhas preocupações, ansiedades, diante de Ti. Agora, Pai querido, Pai Santo, fala, meu Pai, transmite, Senhor, o que está no Teu coração, para o Teu povo, para esta pessoa que agora nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis,
capítulo 21, Gênesis, eu botei aqui na tela, estarei fazendo a leitura aqui pela tela. A minha Bíblia está aqui aberta. Não, mas deixa eu ir pelo que é certo, pela Bíblia aqui da mesa. Aqui, vamos lá. Gênesis capítulo 21, a partir do 1, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E Sara concebeu. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Até aí. Irmãos, quem nunca ouviu falar da história de Abraão e de Sara? O casal que teve o privilégio de ser chamado por Deus para uma grandíssima obra. Nós sabemos que Abraão é filho de uma família de 3 irmãos, ele próprio, Arã e Naor. Arã, ele morre ainda com seu pai Tera vivo. E Deus chama Abraão para esse ministério, para esta obra. E Naor, irmão de Abraão, ele também tinha uma esposa que chamava Mica. A esposa de Abraão era Sara e a esposa de Naor era Mica. Mica e Naor é um casal até então que pode gerar filhos, que pode procriar. Mica tinha, a esposa de Naor tinha a sua madre aberta, ela podia gerar, tanto que tiveram filhos. A princípio, Betuel, que seria pai, avô de Rebeca, avô de Raquel e Leia, E Abraão e Sara, Deus vai chamar para ser o pai de uma grande nação. Porém, quando Deus chama Abraão e Sara, esse casal, ele tem um problema. O que Mica pode fazer, que é gerar, que é ter filho, Sara já não pode. E é bom salientar, é bom destacar que tudo isso aconteceu na sua mocidade. Quando Deus chama Sara, ela estava entre 17 e 18 anos ali, com Abraão. E Deus diz a Abraão que ele será pai de uma grande nação. Mas Sara não pode gerar. Eu tenho certeza, irmãos, que quando Deus nos faz uma promessa, que Ele faz uma promessa, que vai de encontro às nossas condições intelectual, financeira, levanta-se dúvidas em algumas pessoas. Por exemplo, você hoje quer ser um juiz, um advogado, médico, uma psicóloga, um profissional, não desmerecendo os outros profissionais. Todos os profissionais são importantíssimos. Eu estou falando assim da nossa capacidade financeira.
Se você chega hoje olhando para as suas capacidades financeiras falar que Deus te chamou para ser um juiz, pessoas ao nosso redor, algumas que acreditam no nosso sonho, vai dizer assim, vá fundo, se esforce, mas a maioria, baseado nas nossas condições intelectuais, financeiras, vai duvidar. Juiz. E o outro diz que vai ser, a outra diz que vai ser advogado. E eu tenho certeza que quando Abraão e Sara comentou sobre esse mistério, houve-se dúvida até mesmo da própria Sara. E eu posso provar. Quando os anos passam, que Deus não permite que ela tenha filho na idade de 20 anos, na casa dos 30, na casa dos 40, 60, 70 anos, 80 anos. Quando o anjo enviado por Deus, visita a casa de Abraão para confirmar o que ele tinha prometido lá atrás, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão até achava que seria o seu servo, Eliezer, o mordomo. Não, mas Deus tinha falado assim, não. O que eu estou dizendo vai sair de dentro de você, porque quando Deus fala, meu irmão, quando Sara faz 80 anos, o anjo visita, 89, o anjo visita a casa de Abraão para confirmar aquilo que ele tinha dito. E quando o anjo está dizendo a Abraão que Sara vai gerar, gente, 89 anos, escuta. 89 anos. O anjo visita Abraão e diz que ainda naquele tempo de vida, Sara vai ter um filho. O texto diz que Sara, ouvindo da tenda, diz que ela sorri. Olha aí, mas era aquele sorriso não de alegria, mas de duvidando, porque ela estava olhando pelas condições físicas, pelo que o corpo fala, pela reação do corpo. Eu, nessas condições. E muitos que têm projetos, quando vê o tempo passar, que as condições financeiras não melhoram, que os estudos que precisa evoluir a sua inteligência, seu intelecto está travado, nós nos entregamos, vai dar certo nada. Eu nessa idade, o tempo passando. Só que quem prometeu a Sara e a Abraão não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Se está no teu coração, meu amigo, minha amiga, de ser, se esta vontade de ser o que você quer ser para o bem vem de Deus, nem se preocupe com o tempo. Porque o texto diz assim, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, como ela vai gerar. E Deus visitou a Sara, fazendo com que ela gerasse. Essa visita se marcou presença na vida de Sara para começar a desenrolar o mistério. Então, Deus visitou a Sara para desenrolar o mistério, o propósito, e fez Deus como tinha dito.
E Sara, com 90 anos, gerou um filho. E deu o nome dele de Isaac, que significa sorriso. Porque Sara sorriu. Eu estava aqui pensando, eu tenho tantos projetos, tenho tantos sonhos. E todo pai de família que luta em prol da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, fica orando, pedindo a Deus que quando as bênçãos chegarem, que essas bênçãos possam ser usufruídas com aquela pessoa que também fez parte do seu sofrimento, da sua esposa, que quando teve de comer comida sem carne, comeu com você, que passou o mesmo frio, que passou as mesmas tempestades, que passou com você as mesmas dores, que chorou as mesmas lágrimas. Tudo que eu peço a Deus, Deus, quando o Senhor me der, que minha esposa também usufrua. Porque a idade, cada dia que se avança, é uma despedida que nós fazemos desta terra. E eu estava pensando, Sara usufruiu ainda de Isaac, que era o sonho dela? Usufruiu, sim. E você também vai usufruir. Sara ainda viveu 37 anos. Porque o texto diz que Sara morreu com 127. Com 90, ela teve Isaac. 10 anos ela viu Isaac fazer 10 anos. Aleluia. E depois ela viveu mais 27 anos. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, o que Deus lhe prometeu, você vai usufruir. Esta enfermidade, as nossas condições de saúde, não vai interromper as bênçãos que está para chegar, que Deus nos fez promessa. Ainda dará tempo de nós usufruirmos. Deus vai nos dar condições para usufruir das bênçãos que Ele há de entregar em nossas mãos. E fez o Senhor, e visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor como tinha falado. Os propósitos de Deus na nossa vida independem do tempo, das condições financeiras, das condições intelectuais. Quando Deus promete, Ele faz. Que Deus abençoe com esta palavra, que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar saúde a cada dia para usufruirmos das bênçãos do Senhor que estão chegando. Quando Deus fala, está falado. Deus abençoe.